Olá, muito boa noite. Aqui é a Nilcia Trigo, fisioterapeuta do Projeto Tecno Viver e muito bem-vindo à nossa live semanal para conversarmos um pouquinho, aproveitarmos aqui alguns minutinhos para conversar sobre tecnologia assistiva, cadeira de rodas, acessibilidade, mobilidade, tudo isso. Né? Aqui a gente não tem tabu sobre assunto, a gente vai conversando o que é do nosso dia a dia, quer seja você um cadeirante, quer seja você o cuidador de um cadeirante, ou um profissional que atue na área de reabilitação e de mobilidade reduzida, tudo isso, né? A gente então tem aqui esse espaço, vamos aproveitando aqui a internet, esse instrumento muito bacana que a gente pode usar para propagar nossas ideias e trocar uma ideia e discutir alguns assuntos importantes para nós, tá bom? Então seja muito bem-vindo. E hoje eu quero começar explicando, né, o que é o projeto Tecno Viver. É um projeto que Marian e eu, que somos fisioterapeutas, formadas há 40 anos esse ano, fizemos 40 anos de formadas e atuantes, né, na fisioterapia durante todo esse tempo. Então, esse projeto é um sonho nosso de estar compartilhando as coisas que a gente sabe, as coisas que a gente aprendeu, o caminho das pedras durante esse tempo todo, com vocês, com as pessoas que se interessarem pelo assunto, e é isso aí, né? Projeto Tecno Viver é isso. Então seja muito bem-vindo, quer você esteja aqui agora, ao vivo, quer você esteja assistindo na gravação, que vai ficar 24 horas no ar, então que a gente possa aproveitar bem esse nosso momento aqui, tá bom? Então, fique muito à vontade, comente, faça desse lugar o seu lugar de conversa produtiva, gostosa, para que a gente possa conhecer uns aos outros, conhecer quem está na área, quem trabalha com tecnologia assistiva, quem trabalha com a deficiência em geral, né? É muito importante a gente trocar ideias. E também com as próprias pessoas com deficiência, os cadeirantes, os que têm mobilidade reduzida. Só acrescenta, né? A gente só acrescenta, podendo usar o nosso tempo de uma maneira mais útil, mais gostosa pra gente, né? A gente só ganha com isso, tá bom? Olá, o pessoal da PAI, de Araioses, tudo bem? Sejam bem-vindos. Bom, a qualquer momento você pode colocar uma pergunta, você pode colocar um questionamento, uma dúvida sobre o que eu estou falando ou não. Coloque aí que a gente vai poder conversar sobre isso a qualquer momento, que não seja aqui, pode ser qualquer outro lugar, tá bom? A gente tem Instagram, Facebook, o YouTube, a gente está em todas essas redes e estamos sempre querendo conversar, sempre querendo trocar ideia. Tá? Muito bem. Hoje eu estava trabalhando e eu trabalho numa secretaria municipal que faz concessão de equipamentos. E estava lá numa sessão de entregas e medidas, né, de equipamentos. E teve, assim, vários casos de cadeiras que eu tive hoje vieram com muita demanda de cintos, né? Cinto peitoral, cinto pélvico, cinto de contenção. E eu falei, talvez seja legal a gente conversar um pouquinho sobre isso, né? Já tenho algum conteúdo sobre isso. Se você procurar lá no nosso YouTube, você vai achar. Mas aqui eu gostaria da gente estar podendo conversar um pouquinho sobre os tipos de cintos que podem existir numa cadeira, não é? Bom, os principais são o pélvico e o torácico, né? Aquele que vai aqui na região da virilha, né? Na pessoa sentada, e
cinto peitoral ou torácico, como a gente chama, que é aquele que vem aqui no peito, em certos casos, né? São recomendados. Muito bem, vamos falar do pélvico. O cinto pélvico, nós temos como norma lá no nosso serviço não deixar nenhuma cadeira sem o cinto pélvico. Por quê? Porque ele, a princípio, ele atua como segurança, tá? Então, a princípio, mesmo que a pessoa esteja muito bem obrigado na cadeira, seja um cadeirante ativo, a gente põe lá o cinto de segurança, um cinto simples de segurança, de fivela, para servir realmente como segurança. Eu já vi, a gente já soube de caso de pessoas que caíram da cadeira, né? Por conta de não ter o cinto. O que acontece quando a pessoa cai da cadeira sem o cinto, né? Ela cai sem aquela... Geralmente eles não têm uma reação de proteção tão boa, não é? Então o risco de se machucar é muito grande. Bom, mas a cadeira vai tombar, e aí? Aí a cadeira vai servir como um arcabouço, vai servir como uma proteção, né? A própria cadeira serve como proteção. Tem um caso de um menino que ele não caiu, mas um carro, me lembro que era um carro, veio e tocou na cadeira, exatamente, tocou na cadeira e a cadeira prensou contra o poste, né? O menino só não se machucou porque realmente a cadeira serviu como proteção, quer dizer, o carro não bateu nele. Né? Então isso me fez pensar, falou, puxa, a cadeira ela atua como um protetor, né? No caso de uma queda, de uma pessoa mais passiva. A gente sabe que os cadeirantes ativos, eles sabem cair, eles caem, eles se seguram. A gente vê os jogos de basquete, né, de cadeirantes de paraplégicos, a gente vê como eles caem e levantam assim da cadeira, eles pulam para cima da cadeira com uma facilidade imensa. Mas isso é uma minoria. Né? A maioria dos cadeirantes são cadeirantes mais passivos, que não tem tanta agilidade assim na cadeira. Então, se eu puder contê-lo ali com o cinto pélvico, é melhor, tá? Por esse motivo, pensando nisso, é que lá, então a gente não deixa sair nenhuma cadeira sem o cinto de segurança, o cinto pélvico. Mas quando a gente pensa em casos, por exemplo, de uma criança ou uma pessoa com espasticidade, com um padrão extensor, né? Como é que fica esse cinto? Esse cinto também atua como um posicionador, né? Eu consigo conter ali aquele 90 graus ou um pouco menos, né? Que 90 graus de angulação aqui na coxa femoral, para justamente quebrar esse padrão extensor. Então, ela atua como um facilitador para quebra de padrão espástico e posicionamento na cadeira. Né? Só que ele precisa ser bem colocado, ele precisa ser fixado da forma certa. O que a gente vê muito? Muito cinto para cima. Então, eles chegam ao absurdo de fixar o cinto no encosto da cadeira. Né? Então, o que acontece? Aquele cinto vem aqui por cima do osso da pelve, né? E do osso da bacia. E o que acontece? Aquele cinto vem para cima, vem para a barriga da pessoa. Né? Então, segura por ali. Ou seja, machuca, não tem nada a ver, quer dizer, não é dessa forma que se deve fixar. Né? Às vezes, eles colocam também para baixo, né? Na região da coxa. Então, eles fixam o cinto na parte do assento. E se você fixa na parte do assento, esse cinto vai chegar aqui em cima na coxa. Mesmo que seja bem aqui em cima da coxa, ele também não vai segurar essa angulação. Tá? Então, lembra que eu estou falando de uma pessoa espástica, né? Daquela que tem padrão extensor e que vai ficar lutando ali contra aquela posição sentada.
Então, qual é o melhor lugar para se fixar o cinto pélvico? É justamente no ângulo, né? Então, você fixa ali no assento, mas bem no finalzinho do assento. Que aí ele vai sair por ali, olha, ele vai fazer uma angulação assim. E ele vai dar aqui bem na angulação da coxa femoral e vai segurar aquela pessoa com a angulação certa do quadril. Isso eu tô falando, eu tenho um conteúdo postado já sobre um outro tipo de onda, né, que está sendo usado, que aí sim o cinto ele é colocado mais para a coxa tal. Mas isso que eu tô falando agora é para aquele assento encosto normal, tá? Às vezes eu posso até ter uma ondazinha aqui no assento, né? Que também vai ajudar a quebrar o padrão aqui, extensor. Mas eu tenho que então fixar esse cinto aqui na angulação, né? Nem para cá e nem para cá. Deu para entender? Tá tudo bem com o som, gente? Eu tô vendo que o pessoal tá entrando. Boa noite, André. Boa noite, Eduardo. Tá tudo bem com o som? Só me dá um okzinho aí para eu continuar tranquila, tá bom? Gato escaldado tem medo de água fria, né? Outro dia falei e o som não estava saindo, aí foi complicado, mas deve estar tudo certo. Bom, estamos falando então dos cintos, né? Que a gente tem, as opções de cintos. Bom, isso sobre o cinto pélvico. Então, para que ele serve? Para o posicionamento e para a segurança da pessoa, tá bem? Quebra padrão, evita escorregar, né? Evita a retroversão, tá? Então, às vezes a gente tem aquela criança que força, né? A saída da cadeira por um escorregamento. Isso evita também. A ondinha também ajuda, certo? Mas esse cinto também vai segurar. Existe tem uma outra postagem sobre isso, sobre cavalo de abdução, que eu falo que o cavalo de abdução, numa adequação postural, ele não segura a pessoa na cadeira. Mas, por incrível que pareça, é muito comum as pessoas pensarem que é ali que vai segurar a criança. Às vezes a pessoa chega lá e eu falo, cadê o cinto? Né? Ah, não, eu não ponho, sabe? Porque tem esse negócio aqui, ele não cai da cadeira. Isso aqui segura. Né? Então a gente tem um trabalho todo pedagógico lá com as mães, com os pais, justamente para explicar que o cavalo de abdução não segura, porque se ficar tocando a genitália da criança ou da pessoa ali naquele cavalo, vai causar um desconforto enorme, quando não dor, né? E então não é nem para chegar perto daquele cavalo. Então quem vai segurar realmente na cadeira é o cinto pélvico. Então, assim, é uma luta constante, a gente está sempre explicando, mas sempre tem alguém que não sabe, então o nosso trabalho lá é esse também, né? O nosso trabalho lá é pedagógico também com a população da cidade. Muito bem. Tudo bem por aí? Alguém tem dúvida, quer falar alguma coisa? Pode escrevendo aí, gente. Eu acho que eu consigo ver aqui o que está acontecendo, tá bom? Muito bem. Agora, que eu falei, importante a fixação, né? E outra coisa, o que acontece? Quando é só um cinto, que é uma segurança, vamos dizer um cadeirante ativo aí, tudo bem e tal, mas principalmente nesses casos de espasticidade, o que acontece? Ela vai fazer, às vezes, vai fazer força contra, né, esse cinto. E apesar dele estar passando sobre áreas ósseas, não em partes moles, né? Em área óssea, ele vai ancorar ali no osso da bacia. Então, realmente não há muito problema. Mas o que a gente toma um cuidado extra, né? Com essas áreas de contato. Então, como o cinto é feito de gorgurão, que é um material grosso, né, suficiente para aguentar a pressão e a tensão, né, a gente faz então uma proteção nas áreas de contato. A gente toma esse cuidado com todos os cintos, né?
Hoje surgiu uma dúvida lá, alguém no departamento não sabia o que era gorgurão, né? Porque hoje em dia o pessoal não costura mais, então às vezes o pessoal não conhece esses termos que são de costura, de tecidos e tal. O gorgurão é aquela fita, aquela faixa que você tem na sua mochila, né? Aquilo que ajusta a mochila. Parece uma fita, mas é um negócio mais grosso, aquilo é o gorgurão, né? E os cintos nas cadeiras de rodas geralmente são feitos com gorgurão. Aí se põe velcro, então se põe a fivela, e a gente coloca então essas proteções nas áreas de contato, tá bom? Então, esse é o nosso esquema para o cinto pélvico, que é interessante da gente conhecer e da gente saber que existe. O outro mais usado é o cinto peitoral, né? O cinto que vem aqui no tórax da pessoa. É usado só para criança? Não. Tem adulto que usa, tá? Para que serve esse tal cinto peitoral? Para posicionamento? Sim, para alguns casos, né? Não é em todos os casos que ele vai funcionar muito bem como um posicionador. Mas, em geral, na maioria dos casos, ele é usado para segurança no traslado, na locomoção da pessoa. Alguns casos a gente até fala, olha, esse cinto está indo e esse cinto é para usar no ônibus, no trem, no metrô, no carro, né? Adaptado, na perua adaptada. É para esses lugares que você vai usar. Quando você estiver andando muito, né, um percurso bem grande com ele, então vai posicionar aquela pessoa e para esses momentos, né? Quando parar, quando não estiver com nada, pode tirar, porque ele não vai estar posicionando nada. Muito bem. Agora, quando é que ele posiciona? Por que eu falei que há alguns casos, né? Tem alguns casos que realmente ele não precisa posicionar nada. E tem alguns casos em que ele não consegue posicionar. É complicado porque a gente tem um padrão, um paradigma na nossa cabeça, que a pessoa quando sentar, esse é um padrãozinho que foi colocado na nossa cabeça de alguma forma, que é assim, a pessoa que está lá, que eu tenho que adequar posturalmente uma pessoa, ela tem que ficar bonitinha. Ela tem que ficar retinha. Então, eu acorrento por ali, eu puxo por aqui, eu seguro ali, eu engesso aqui, para essa pessoa ficar bonitinha nos padrões do homem vitriano, né? Do Leonardo da Vinci, aquela coisa assim maravilhosa. E essa não é a realidade, muitas vezes. Muitas vezes a gente vai ter paciente que tem deformidades. Muitas vezes a gente tem isso, olha, eu quebrei esse paradigma há pouco tempo, da questão da lateralização do pescoço. Vocês já tiveram um caso parecido? Quer dizer, você fica ali tentando posicionar a cabeça da pessoa no apoio de cabeça que está ali bem centralizado na cadeira. A cadeira, você olha, a cadeira é lindinha, assim, toda perfeitinha, toda simétrica, bonitinha e tal. E você põe a pessoa tem uma deformidade que leva o pescoço dela para um dos lados. E aí eu tento enfiar esse pescoço ali em cima, dentro daquele apoio de cabeça. Outro dia, não faz muito tempo, um técnico chegou e falou assim, peraí, a gente pode lateralizar esse apoio de cabeça. Eu falei, dá? Aí ele mostrou como é que fazia lá com os encaixes, né? E falou, dá para trocar esse por esse e tal, não sei o quê, e eu consigo lateralizar, então, esse apoio de cabeça. Eureka! A pessoa tá lá tranquila, com a cabecinha encostada no apoio de cabeça. Ou seja, a gente estava fazendo com a cadeira, gente, o que a gente fazia antes com relação à inclusão. O que a gente fazia? Que não chamava nem inclusão, chamava integração. Eu vou integrar a criança com deficiência na escola. Então eu pego e arrumo a criança, né? Ela passa um tempo na escola especial para se adequar, para entrar numa escola que não vai mover uma palha para se adequar a essa criança. É ela que tem que se adequar à escola. Isso era antigamente, tá? Então, o que mudou?
a inclusão. O que é inclusão? É a escola tem que se adaptar e a criança vem como está. E a gente, na adequação postural, a gente ainda tá na época da integração. Eu tenho uma cadeira linda e essa criança vai ter que entrar ali de qualquer jeito. Vocês já repararam nisso? Vocês se deparam com isso no seu dia a dia? Porque sabe, eu acho que é importante a gente parar para rever alguns padrões, algumas coisas, né? Às vezes não é tudo isso. Então, o que eu estava falando do cinto torácico, né? Ele é todo bonitinho e tal. Então, eu quero fixar exatamente o que nós costumamos fixar, né? Aqui, a parte de cima. A parte de baixo, ela pode ser até mais solta, mas sempre respeitando aqui as costelas, né? Ela não pode ficar com o peitoral, que é aquele, tipo um babadorzinho, né? Ele não pode ficar em cima da barriga da pessoa. Porque se ela comer, aquilo vai dar uma impressão muito ruim, né? Vai dar um desconforto muito, muito grande. Então, a parte de baixo a gente já deixa mais tranquila ali, em cima das costelas, né? Ele tem que ir até onde terminam as costelas. Muitas vezes a gente vê as pessoas com um cinto desse tamanho, uma criancinha que pega o cinto do pescoço até a prega inguinal lá, né? E não é bem assim, né? O cinto peitoral tradicional, o que a gente deve usar é assim. É esse pedacinho aqui, porque é na caixa torácica que eu vou segurar. É no osso que eu seguro. Assim como lá embaixo no pélvico é no osso da bacia, aqui é nas costelas, né? Que eu tenho que segurar, certo? Então tá. Você colocou ali embaixo essa parte, fixou ali e tal, no lugar que deve fixar, você vai colocar essa parte aqui de cima do cinto no acrômio, na direção do acrômio. Porque se você colocar muito para cá, o que vai acontecer, gente? Aqui tem a clavícula. A gente vê muito criança com o cinto aqui. Então, aquele negócio pegando aqui no pescoço, né? E o cinto aqui em cima da clavícula, que é uma coisa bem desconfortável. Procura apertar a sua clavícula. Dói, né? Aí, quando não, né? O cinto tá meio baixo lá, a fixação lá atrás, ainda deprime essa região aqui, que também é de uma musculatura e de partes moles aqui, muito importantes, que, se apertadas, causam um desconforto muito grande. Tudo errado, né? Então, o que acontece? Isso tudo porque eu quero o quê? Uma simetria da cadeira. Eu quero olhar a cadeira e ver que a cadeira está toda simétrica. Quando não é isso, né? Eu ponho a criança e aí eu olho, miro aqui os acrômios, na direção dos acrômios, e eu coloco o cinto lá atrás. Não importa se olhando para depois para a cadeira, esse aqui vai estar mais para cá, esse vai estar mais para lá. O que tem que estar é longe dessa região. Deu para entender? Ou tá meio complicado assim, né? Sem figura, talvez, eu espero que vocês tenham alguma vivência disso, né? Pra gente poder estar falando isso, mas seguramente eu vou colocar em algum conteúdo de novo isso, com figuras, com filminhos, porque é interessante a gente pensar nessa quebra de paradigma, né? Nessa mudança de olhar, porque essa questão de adaptar a criança ou a pessoa à cadeira não rola, né? Não rola mais. A gente tem que deixar ela, dependendo da deformidade, porque a gente sabe o seguinte, né, gente? Até um ponto da vida, as deformidades ainda são corrigíveis, certo? Depois você consegue atenuar um pouco, mas depois de uma certa fase, de uma certa idade, você já não consegue, as deformidades já se tornam rígidas e aí você não consegue mais mexer nisso. Então, o que acontece? Qual que é o nosso papel? Adequar essa cadeira para que aquela cadeira fique confortável também. E muitas vezes, por exemplo, a questão do cinto, ela pode ser utilizada, o cinto peitoral, né? Como eu levanto aqui o meu ombro com ele, né? Pode ajudar no quê? Naquela elevação de campo visual, que às vezes uma cifose acentuada causa.
Mas só ele não adianta. Não adianta você tentar, numa cifose rígida, não adianta você tentar puxar com o cinto, né? Você vai puxar, vai machucar, e aquela pessoa vai sentir ponto de pressão lá atrás e não vai levantar a cabeça, né? Então, o que acontece? Aí é um jogo de estratégias. Então, o cinto sozinho não vai fazer milagre, né? Quando eu falo do cinto servir como segurança, aí sim, só o cinto, ok. Mas como posicionamento, ele não é panaceia. Ele não é uma coisa que vai resolver todos os problemas. Então, no caso aí que eu estou falando desse ajuste, né, de campo visual, dessa elevação de campo visual da cifose, eu faço um escavo. Né? Eu faço um escavo, essa pessoa vai ficar acomodada, essa curvatura vai ficar acomodada, eu ajudo com o cinto, então, né, mantendo aquela pessoa dentro daquele escavo, e aí sim ela tem condição de levantar o olhar, né, de elevar o campo visual, tá certo? Então, com deformidades é muito complicado a gente usar os cintos. Né? Então, às vezes, a gente vai colocando cintos, depois você tira a criança, você olha, aí fala assim, nossa, né, a cadeira ela não está nada simétrica. Mas é que a criança ou a pessoa não é simétrica. Então, eu tenho que contemplar a pessoa e não a cadeira. Né? Porque senão, e ainda tem muito disso, gente, as pessoas, até os pais, terapeutas mesmo, que falam, não, eu quero certinho, eu quero ele certinho, ele não está certo. Né? Hoje, como eu falei, né, eu fiz prova de algumas cadeiras hoje e teve de tudo, né? Teve até cinto de contenção de pé, cinto de contenção de mão. E quando eu fiz o cinto de contenção, depois eu vou postar um filme sobre isso para vocês, mas quando eu coloquei esse cinto de contenção, o que aconteceu? O menino continuou se movendo ali dentro daquela contenção. E aí o que a mãe disse? Ai, não tá bom, porque não prendeu o pé dele. Não prendeu o pé dele. Né? Eu falei, mas não é para prender o pé dele. Ele precisa ter movimento, ele tem movimentos, né? Não são coordenados, mas ele tem. Então a gente precisa deixar. Eu só tô fazendo isso para que ele tenha a segurança no traslado, né? Então, o peitoral, ele atua dessa forma, né? Esse objetivo dele, né? De segurança no traslado e posicionamento em alguns casos, tá? Então, quando a gente falar em cinto pélvico e cinto cinto peitoral, né? Ter essa noção é muito importante. Tá? Para que ele serve, que ele não serve para tudo, principalmente o peitoral, não serve para tudo, não é toda pessoa que vai ter que usar esse cinto, e não é em todos os casos que ele vai resolver. E o cinto pélvico, aí sim, né, no meu entender, ele é um cinto que precisa estar sempre ali na cadeira, mesmo que a pessoa seja uma pessoa ativa. Tem aquele cinto básico pélvico tem que estar ali, tá certo? Então, basicamente era isso que eu queria conversar com vocês, né? Se vocês têm alguma questão, alguma coisa para acrescentar, fiquem à vontade. Podem colocar também nos comentários. Essa meia horinha que eu pude compartilhar aqui com vocês esse conteúdo, né? Espero que tenha sido útil para vocês, tá bom? E então tenham todos um bom resto de semana e a gente se vê por aí nas redes. Fiquem à vontade, vão lá no YouTube, assina lá o canal e faz o seu comentário. Vamos participar, vamos discutir, vamos conversar, e eu gostaria muito de saber como é que é a sua vivência com relação a cintos de cadeira de rodas, tá bom? Então tá, gente, um bom resto de semana para vocês. Tchau!